Saudos, irmão, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê vitória, dê saúde, dê prosperidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, no livro de Gênesis capítulo 25, versículo 21. Eu vou voltar por 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e o filho lutava dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e povos dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Eu vou voltar mais uma vez para que você entenda. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo, olha só, meus irmãos, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumpriu-se o seu dia para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado em sua mão, calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. E amava Isaque, Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe que dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú o pão com ensopado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim que Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Meus irmãos, Deus, quando ele falou com Rebeca, ela não entendeu muito a mensagem do Senhor. Porque quando o Senhor fala para ela que o maior servirá ao menor, o Senhor estava falando da nação, o Senhor estava falando de um povo grande. O Senhor estava falando, como aqui no versículo 23,
um povo será mais forte do que o outro. Foi por isso que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Porque Deus, ele já tinha preparado Jacó para ser líder. Ele já tinha preparado Jacó para dar continuidade à descendência de Abraão, à descendência de Isaac, para dar continuidade. Só que Rebeca, ela não entendeu a mensagem do Senhor. E ela começou a tomar frente do Senhor. Esaú, ele não ligava muito para essas coisas. Esaú, a vida dele era de caçar. A vida dele era de fazer as coisas no campo, caçando. Mas Jacó, ele já era aquele homem que o Senhor já estava preparando para tomar de conta das tendas, para tomar de conta ali daquela nação. Só que Rebeca, ela não entendeu que o Senhor estava falando de dois povos, que não importava se Isaac abençoasse Esaú, porque Deus já tinha abençoado Jacó. Só o que acontece? O que acontece? Isaac, já cansado, Isaac já idoso, falou para Esaú: Esaú, meu filho, eu já tô com uma certa idade. Eu não sei até quando eu vou continuar nessa terra. Mas antes de eu partir, tu pega as tuas armas e caça um novilho e faz um ensopado para mim. Porque assim que eu terminar de comer meu ensopado, eu vou lhe dar a benção. Só que enquanto ele estava falando isso, Rebeca estava ouvindo o que Isaac estava falando para Esaú. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, que os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não o dia da minha morte. Não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me uma caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. E agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levo até teu pai para que coma e para te abençoar antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura
me apalpará o meu pai, e eu serei os seus olhos enganado, e assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Meus irmãos, Sara, ela vem de uma linhagem de pessoas que tinham um espírito do engano sobre a vida dela, um espírito enganador, que ainda não tinha sido liberto na vida dela. São aqueles tipos de pessoas que começam a tramar tudo até nos detalhes para que venha passar, enganar o próximo, para que venha se aproveitar das oportunidades. Só que Deus, Ele conhece o teu coração. Mesmo que você possa se esconder aos olhos do seu pastor, mesmo que você possa se esconder daquela pessoa que você ama, mas assim mesmo você está tramando contra a vida dela. Rebeca é irmã de Labão. Labão é filho de Betuel. Pessoas que cresceram na vida enganando o próximo, porque Labão, ele é um homem esperto. Labão, ele é um homem, o irmão de Rebeca, o homem vivido, o homem que ele foi criado por Betuel, aprendendo tudo com Betuel. O que eu quero dizer para você, aquilo que você planta, você vai colher. Meu irmão, onde é que está isso na Bíblia? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Versículo 7. Vamos lá para que a gente possa ver tudo na palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Entenda que Jacó, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele fala para a mãe dele: mãe, se eu for enganar o meu pai, mãe, eu não vou adquirir bênção, eu vou adquirir maldição na minha vida. E olha o que a mãe dele diz. E disse-lhe a mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traz-me. Quer dizer, a mãe tramando com o filho para enganar o seu outro filho, enganar a pessoa que o amava. Ela, uma mãe, no dia de hoje é o que mais tem. Mãe mentindo para os filhos, mãe enganando seu próprio filho para que o outro venha se dar bem, mãe lançando indireta, mãe lançando os laços para poder que o outro filho seja abençoado, mãe prejudicando a mente do próprio filho para que o outro venha se dar bem. Porque entenda uma coisa, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas Rebeca, ela não dá um grande ensinamento na nossa vida, porque ela sendo mãe, ela criou um contrito, ela mexeu com as pessoas, ela criou uma contenda com as pessoas que ela mais amava, devido a uma ambição que ela tinha no seu coração, o entendimento que ela entendeu de forma errada a mensagem do Senhor, porque o Senhor é bem claro: Rebeca, vai ser dois povos, Rebeca. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. O que é que Deus quis dizer para Rebeca? Rebeca, aquele que eu escolhi, ele é o menor, porque o Senhor, ele escolhe os menores, para confundir aqueles que se acham. O Senhor falou para Rebeca: vai ser dois povos.
Só que eu vou estar na vida de Jacó, a quem eu escolhi para dar continuidade nos meus planos. Aquele que eu escolhi para dar continuidade o que eu prometi para Abraão. O que foi que o Senhor prometeu para Abraão? Capítulo 22, versículo 17. Que deverás, te abençoareis, grandisivamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. O Senhor prometeu para Abraão que a descendência será tão numerosa como as estrelas do céu e tão numerosa como a areia do mar. Como a areia que está na praia. E ali ela acabou tomando uma atitude por iniciativa própria, porque não soube esperar o tempo do Senhor. E ali ela quis: não, meu filho, tu me obedece, porque eu vou ser responsável por toda a maldição que cai sobre a sua vida, que venha para mim. Você está livre. Ela tomou uma atitude que isso ela não pode fazer, e isso não tem como fazer. Porque aquele que planta, ele vai colher, cedo ou mais tarde. E o Senhor, ele permite para que a pessoa venha aprender, nunca mais enganar mais ninguém na vida, nunca mais enganar principalmente aquele que o Senhor ungiu. Isaac era o ungido do Senhor. Sendo que Rebeca, como mãe, como esposa, ela enganou o próprio esposo, que deu tudo para ela, deu uma vida que ela não tinha. E ela teve a coragem de fazer isso na vida do seu esposo e na vida do seu outro filho. Agora imagina como ficou a cabeça de Esaú, como ficou a cabeça de Isaac. Vamos dar continuidade à leitura? Porventura, me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos enganador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe a sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, traze-me. E foi, tomou e o trouxe à sua mãe, e ela fez um guisado, e ali ele levou para Isaac, sendo que Esaú, ele tinha o braço cabeludo e o braço de Jacó era liso. Até isso ela pensou no mínimo detalhe. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, vestiu Jacó, seu filho menor, e com as peles do cabrito cobriu as suas mãos e lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque ao seu filho: como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus mandou
ao meu encontro. Quer dizer, Isaac, ele estava cego, já de certa idade. Mas ele percebeu que, para pegar uma caça, mesmo Esaú sendo um homem preparado, ele tinha voltado tão rápido. E ele pergunta, mas como? Tão rápido, tu já pegou a caça? E Jacó mente mais uma vez. O Senhor foi bom e mandou a caça até mim. Ainda colocou o nome do Senhor no meio das mentiras, das enganações. Quantos crentes hoje não estão usando o espírito do engano para manipular? Ainda estão colocando o nome do Senhor no meio. Estão dizendo que o Senhor disse e o Senhor não disse. E disse-lhe Jacó, chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho. E és meu filho Esaú mesmo, ou não? Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse-lhe, a voz é a voz de Jacó, porém a mão são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou, e disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faz-se chegar perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, e trouxe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega aqui e beija-me, filho meu. E chegou e o beijou. Então cheirou o cheiro da sua veste e o abençoou e disse, eis que o cheiro é do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações e se curvem a ti, Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e bendito seja o que te abençoares. Quer dizer, Rebeca, ela preparou tudo até os mínimos detalhes. Só que Rebeca, ela colheu mal na vida dela também. Por quê? Porque além dela ter colocado um filho contra o outro, ela mentiu para o seu próprio esposo. Sendo que o Senhor já tinha falado, porque, meus irmãos, quando o Senhor ele fala, quando o Senhor ele promete, tudo é no controle dele. A gente não pode querer tomar a frente do Senhor, porque a partir do momento que a gente toma a frente, a gente acaba adquirindo problema na nossa vida. E Rebeca tomou a frente do Senhor, ela não soube esperar. Quantos hoje estão tomando a frente, porque até de uma forma não entendeu a mensagem que o Senhor passou e acabou tomando a frente. E hoje está colhendo o que fez de errado. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó, quando Jacó estava saindo, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, trouxe ao seu pai e disse-lhe ao seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito de Saul. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe
e eu comi de tudo antes que tu viesse, e eu abençoei também, será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Só que Rebeca, quando ela fez isso na vida do filho dela, ela não parou para pensar no que ela poderia ter causado no emocional de Esaú, na mente, no coração. Ele poderia se tornar um homem violento, ele poderia se tornar um homem amargurado. Porque uma mãe que faz isso com seu filho, como é que o filho vai olhar para a mãe? Se a própria mãe, a pessoa que ele amava, a pessoa que colocou ele no mundo, fez isso com ele, o que ele vai pensar? Se a minha mãe fez isso comigo, imagine os outros. Ele poderia ter se tornado uma pessoa amarga, uma pessoa que não ia acreditar e confiar mais em ninguém. Sendo que ele botou um filho contra o outro. Porque apesar de Esaú ser um caçador experiente, ele se dava bem com Jacó. E Jacó se dava bem com ele. Só que Rebeca abriu no coração de Esaú uma grande ferida, onde ele se tornou um homem com raiva, um homem que queria matar o seu próprio irmão. Ele queria matar a pessoa que ele amava também, porque ele não aceitava o fato de sua mãe e seu irmão ter feito aquilo com ele. Só que até então, ele só sabia que Jacó tinha feito isso. Ele ainda não sabia que Rebeca estava no meio dessa história toda. Ele não sabia que os planos tinham vindo tudo de Rebeca. Só que o Senhor, ele traz à tona o que está em oculto e o que está escondido. Daniel 2:22. E Rebeca, sendo uma descendência, irmã de Labão, que andava com o espírito do engano na vida dela, ela trouxe uma maldição para a família dela. Tudo pela cobiça, tudo pela ambição, porque ela não soube esperar no tempo do Senhor, que poderia ter gerado uma morte. Só não gerou morte porque a mão do Senhor estava sobre a vida de Jacó, porque Jacó fazia parte do plano do Senhor. Então entenda uma coisa, Rebeca, por ela não entender direito a mensagem do Senhor, ela trouxe sobre a família dela uma maldição, que ali poderia ter gerado uma morte do seu próprio filho. Agora, ela teve a coragem de fazer isso com seu próprio esposo que o amava, se aproveitando da deficiência do seu esposo para o enganar. Quantas mulheres, quantos homens, quantos cônjuges estão aí um enganando o outro para se dar bem, para ajudar o outra pessoa? Quantos cônjuges, quanto esposo, quantas esposas estão enganando um ao outro para ajudar um terceiro? Agora eu fiquei parando para pensar como Isaac ficou o coração de Isaac sabendo que seu filho tinha feito isso com ele.
O nome de Jacó significa enganador e o descreve bem. Ele tinha enganado seu irmão para ganhar o direito da primogenitura. E ele enganou seu pai para obter a sua bênção. Sua mãe o enviou para encontrar uma esposa para proteger de Esaú, seu irmão, que estava com muita raiva. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que a gente vai colher o que plantamos. Jacó semeou o engano e agora ele vai colher o engano. Isso é para que a gente tenha como uma lição valiosa, para que a gente possa levar na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente vai plantar o engano, a gente também vai colher o engano. O que engana, acaba voltando para si próprio o que ele praticou, e outra pessoa vai fazer isso com ele. Então, como Esaú estava com muita raiva, querendo atrás de Jacó, a sua mãe mandou ele para Harã, que lá na família do seu irmão Labão, para que ele possa encontrar uma esposa e ficar longe até passar a fúria de Esaú. E quando Jacó chega na região de Harã, Jacó encontrou algumas pessoas que estavam dando água aos seus rebanhos de ovelhas junto a um poço. Então Jacó o cumprimentou gentilmente aqueles homens, que ali perguntou de onde eles eram. Quando os homens disseram que era de Harã, Jacó lhe perguntou se eles conheciam Labão. Os homens lhe responderam que sim, e que por sinal sua filha Raquel estava se aproximando dali, trazendo as ovelhas de seu pai. Quando Jacó viu Raquel, ele brilhou os olhos. Brilhou. Ele acabou gostando de Raquel logo pela primeira vez que ele viu. Quando Jacó fez tudo aquilo com seu pai e com seu irmão, ele vem se apaixonar por uma pessoa que só é bonita por fora. E ali Raquel levou ele até seu pai Labão. Quando Labão o ouviu sobre Jacó, ele correu para recebê-lo. Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido em sua viagem e ficou hospedado em sua casa. Depois de um mês que Jacó estava ali, Labão achou justo que Jacó estabelecesse um salário para servir em sua casa. E foi nesse momento que Jacó propôs servir Labão por 7 anos, em troca de poder casar com Raquel. Jacó chegou com Labão e falou: Labão, meu tio, eu não tenho, o senhor sabe a minha história, eu não tenho posses, eu não tenho rebanho, eu não tenho nada para lhe oferecer para que eu dê como dote para me casar com Raquel. Mas eu faço uma proposta para o Senhor. Eu trabalho 7 anos para que eu venha ter a mão de Raquel, para que eu possa casar com Raquel. E Labão, sendo um homem vivido, um homem experiente, um homem que era rico devido ter enganado muita gente, ter sempre tramando
e sempre se dando bem junto com seus filhos. E Labão, ele aceitou, porque o Senhor abençoou a vida de Jacó. Abençoou, aonde ele colocasse a mão dele, ia tudo prosperar. E durante esses 7 anos, meus irmãos, durante esses 7 anos, Labão foi abençoado. A sua riqueza foi aumentando. E passados 7 anos, pediu a Labão que desse Raquel em casamento. Então Labão deu um grande banquete. Entregou a sua filha a Jacó. O problema foi que Labão não entregou a Jacó Raquel em casamento, e sim Lia. Isso quer dizer que o homem que tinha enganado o pai, agora havia sido enganado pelo sogro. Ele já estava colhendo o que ele plantou. Sendo que Lia gostava de Jacó. Lia era uma mulher que ela não era linda por fora, mas por dentro essa mulher era linda e abençoada por Deus. O seu útero era abençoado. Enquanto Raquel era aquela mulher que era bonita por fora, mas por dentro era feia. Raquel por dentro ela era uma mulher feia, uma mulher que não tinha um útero abençoado. E Jacó até foi tirar satisfação com Labão, mas nada poderia ser feito. Labão tentou justificar a sua atitude, se apoiando em um suposto costume de sua terra, de que a filha mais nova não poderia ser desposada antes da primogênita. Para você ver, um homem que tinha usado de engano para se apropriar da bênção comum ao primogênito, agora tinha sido enganado por causa de um costume que envolvia a primogenitura. Para ver por que o Senhor permitiu que Jacó fosse enganado, para que ele venha sentir na pele o que é enganar o outro. Mas você pode até dizer, não, mas ele foi querer ser obediente, ele ouviu a voz da mãe dele. Mas a partir do momento que você é uma escolhida do Senhor, que você é uma mulher evangélica, que você é um homem evangélico, que o Senhor tem um plano na sua vida, que o Senhor lhe escolheu, quem tem que vir em primeiro lugar é Deus. Era mãe dele, só que a mãe dele não tinha vida com Deus. Muitos hoje estão tramando, muitos hoje estão escutando pessoas que não têm vida com Deus e acabam pagando um alto preço. Por quê? Porque deram ouvido a pessoas que não têm vida com Deus. Então dê ouvido à voz do Senhor. E principalmente, meus irmãos, e lá em Salmos, deixa eu colocar aqui em Salmos, capítulo 105, versículo 15. 115, versículo 105, versículo 15. Não toqueis no meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Isaac era um ungido do Senhor.
Então, Jacó já começou a sentir na pele o que ele tinha feito. Sendo que ali ele adquiriu um ódio. O seu irmão, ele acabou criando no coração do seu irmão uma raiva e um ódio tão grande que o irmão dele queria matá-lo. Ele já pagou um alto preço, porque ele teve que se afastar das pessoas que ele amava, do pai dele, da mãe dele, dos irmãos dele, do povo dele, que ele cresceu ali, de toda uma história, para ir embora para uma terra que ele não conhecia ninguém, e sem nada. Pela uma atitude que ele fez, porque ele falou: mamãe, se eu for fazer isso com meu pai, eu não vou adquirir bênção, eu vou adquirir maldição. Só que o Senhor abençoou Jacó, porque o Senhor já tinha escolhido ele desde o ventre da mãe. Então, o Senhor foi abençoando Jacó até aquela cidade. Só que o Senhor, ele permitiu Jacó passar pelaquela situação para que ele venha aprender nunca mais enganar mais ninguém. Porque quando você engana seu próximo, o Senhor está vendo. É como se eu enganasse o meu irmão para conquistar aquele carro do meu irmão. Por quê? Porque eu quero aquele carro para mim. E vou enganar o meu irmão para poder adquirir aquele carro para mim. Sendo que o que o Senhor tinha para mim era um carro até melhor. Vou dar um exemplo: o carro do meu irmão é um golzinho. E eu cresci o olho e querendo aquilo para mim. Enganei meu irmão, enganei outras pessoas que eu amava para poder adquirir aquilo para mim. Sendo que o que o Senhor tinha para mim era um carro muito maior. Então, eu acabei adquirindo o carro do meu irmão, aquele golzinho, enganando o meu irmão. Só que esse carro vai dar problema, que eu vou levar no mecânico e vai ser uma coisa e o mecânico vai começar a me enganar dizendo que é outra, para que eu venha ser enganado gastando muito mais. E sendo que a bênção que o Senhor tinha na minha vida era um carro muito maior. Então é assim que acontece. Porque quando você engana seu próximo, quando você engana aquelas pessoas que lhe amam, não só aquelas pessoas que você ama, mas para onde você for, se você anda com você um espírito do engano, um espírito de manipulação, uma pessoa que até no mínimo detalhe trama, o Senhor, você não se esconde da visão do Senhor. Você vai pagar um alto preço. É por isso que tem muitas pessoas hoje com a vida travada. Pessoas que têm a vida travada não conseguem prosperar. Por quê? Porque passam vida dia por dia enganando o seu próximo, enganando o seu cônjuge, enganando a sua esposa, enganando os seus filhos, enganando a sua família, enganando o seu irmão da igreja, enganando o seu pastor. Só que o Senhor está vendo. Porque o Senhor, ele tira essa máscara. O Senhor, ele faz cair por terra esse espírito do engano. E quando ele não traz à tona para que todo mundo saiba quem é você. E logo que Jacó foi ali chateado, com raiva, porque tinha sido enganado, porque sentiu na pele o que é enganar, o que é ser enganado. Quando ele chegou ali com Labão para falar por que ele tinha sido enganado, chegou para Labão: Labão, meu tio, por que o senhor me enganou? Eu trabalhei direitinho, o senhor ficou mais rico, o seu pasto está tudo a coisa mais linda, duplicou. Aonde eu colocava a minha mão, o Senhor foi abençoando. Por que o Senhor me enganou? E ele chega para Jacó e fala: Jacó, aqui, Jacó, a gente tem o costume que
a filha mais nova não pode casar antes da mais velha. A mais velha tem que casar primeiro. Eu não poderia, eu com a minha reputação, eu não poderia deixar isso acontecer. Mas isso era uma forma de Labão passar de enganar Jacó. É uma forma que ele tinha ali de trapacear. Porque era uma família que vivia enganando os outros. Uma família onde estava rico porque enganava seu próximo. Porque Labão perdia qualquer coisa, menos a oportunidade de se dar bem. E naquele momento, Labão fala para Jacó: olha, tu trabalha mais 7 anos para mim, que eu te dou Raquel. E Jacó concordou com a proposta de Labão, porque amava muito Raquel. Então, assim que se passou a semana das bodas de Lia, Jacó recebeu Raquel como esposa. Mas a atitude astuta e egoísta de Labão resultou em uma permanente fonte de discórdia na família de Jacó. O patriarca hebreu amava mais Raquel do que Lia, que motivou uma grande rivalidade entre as irmãs. O que essa mensagem, essa passagem de Jacó nos ensina? Ele deu ouvido à sua mãe, só que a sua mãe não tinha a vida com Deus, Isaac tinha. Quando você dá ouvido a pessoas que não têm vida com Deus, você mais na frente vai colher o que você está plantando. Lá em Gálatas 6:7. Quando você engana e mente e toca num dos ungidos do Senhor, você vai pagar um alto preço. Por quê? Porque lá em Salmos capítulo 105, versículo 15 diz: ai daqueles que toquem um dos meus ungidos. Não engane o seu próximo. A mãe de Jacó, ela pagou um alto preço, porque o filho que ela mais amava, ela teve que ficar distante há mais de 20 anos do seu filho. Fora que, quando ela foi falar para Esaú o que tinha acontecido, que tudo era plano dela, que Jacó era inocente, imagina como não ficou a cabeça de Esaú pensando: a minha mãe fez isso comigo, tramou com meu irmão pelas minhas costas, enganou meu próprio pai, a pessoa que deu tudo. Imagina depois que quando Isaac descobriu que tudo fazia parte do plano da sua esposa, da sua amada. Imagina, meus irmãos, você saber que a sua esposa mentiu, lhe enganou, lhe trapaceou para que vinha ajudar um terceiro e trouxe aquela contenda, trouxe toda a vida financeira se desmanchando, todo problema familiar, família conjugal, vida conjugal, tudo se destruindo por uma situação que ela fez sem pensar direito nas consequências. Imagine quando Isaac descobriu que foi a sua amada, como é que não ficou seu coração, como é que não ficou a sua cabeça, como não ficou a cabeça de Esaú, como não ficou o emocional de Esaú, porque uma atitude que ela tomou, sendo mãe, porque não entendeu direito a mensagem do Senhor, porque muitos vão dizer que não, o Senhor, ele poderia mudar ali naquele momento, ele poderia ter entrado no coração de Esaú e ter mudado ali, Esaú ter deixado a bênção para o seu irmão. Mas só que a palavra do Senhor, voltando aqui, fala: um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Quer dizer, o Senhor ia dar um povo
que nem deu para Jacó. Só que o Senhor é na vida de Jacó. Foi por isso que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Todos aqueles que o Senhor escolheu para fazer a obra dele, faz parte da descendência de Jacó. Faz parte da descendência de Israel. Porque o Senhor fala para Jacó, no capítulo 29, no capítulo 28, versículo 14: a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor, ele já tinha escolhido dentro do ventre da mãe, dentro do ventre de Rebeca, ele já tinha escolhido Jacó. Então não precisava Rebeca ter tomado aquela atitude, não precisava ter passado toda essa situação Jacó. Não. Entenda uma coisa, meus irmãos, não dê ouvido a pessoas que não têm vida com Deus. Não, preste atenção, não plante o engano, não plante a mentira, porque o que você for plantar, o Senhor, ele permite que você colha. O Senhor permite que você passe pela mesma situação que você fez com o seu próximo. E aprenda a esperar no Senhor. Se o Senhor lhe prometeu, ele sabe quando é melhor para que você venha receber a bênção. Porque tem bênção que ainda não chegou, porque você não está preparado para receber. Porque se você receber, você se afasta da presença dele. Se você receber, é arriscado você acontecer alguma coisa com você. Então, tudo é no tempo certo do Senhor. E fique hoje com Gálatas 6, versículo 7. O que você for semear, você vai colher. O que você plantar, um dia você vai colher. Então que hoje você entenda. Não engane seu próximo. Não engane aquele que o Senhor escolheu como para ungir. Como o Senhor escolheu o ungido. Principalmente esses. Porque quando você engana o ungido do Senhor, o Senhor, ele desce a mão dele. E ali, Jacó trabalhou mais 7 anos. E se casou com Raquel. Sendo que Raquel, ela era uma mulher bonita por fora, mas por dentro ela era uma mulher feia. Uma mulher que era ambiciosa, uma mulher que ela queria ser melhor do que seu pai, ter muito mais do que seu pai. Uma mulher que adorava deuses pagãos. Uma mulher que o útero não era abençoado. Então, tudo aquilo que os seus olhos vê, tome muito cuidado. Porque por fora é uma coisa, mas por dentro é outra. Jeremias 17:10 diz que o Senhor esquadrinha o coração e a mente. O coração de Raquel era um coração voltado para esse mundo, para as coisas materiais, para deuses pagãos. Enquanto Lia, a que Jacó menos amava, e que ela amava mais Jacó de que Jacó amava ela era uma mulher que ela cuidava de Jacó, ela preparava tudo para Jacó. Uma mulher que por dentro era muito mais linda do que Raquel, porque por dentro ela tinha um coração maravilhoso, ela tinha um útero abençoado, ela tinha tudo o que Raquel não tinha.
E ali quando Jacó sai da terra de Harã, primeira coisa que Raquel faz é levar os seus ídolos do seu pai com ela. Então uma mulher que passou mais de 14 anos ao lado de Jacó falando do seu Deus, uma mulher que ainda não tinha entendido, uma mulher que não tinha se voltado para Deus ainda, enquanto Lia já tinha se voltado para Deus, porque Lia queria conhecer mais desse Deus maravilhoso. Lia queria conhecer mais de Deus de Abraão, enquanto Raquel não estava nem aí. Então, muito cuidado que quando o inimigo não querer mudar o seu olhar para que você venha se apaixonar ou gostar de algo que não agrada a Deus. Espera no Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para você. E que hoje você fique com essa mensagem. Não engane ninguém, principalmente os ungidos do Senhor. Não permita, mesmo que seja um parente seu, não dê ouvido a tudo que fala, principalmente se for algo que, como Jacó até falou para sua mãe, eu não vou